luta do povo é justa. O meu nome é Jaqueline, eu sou orientanda da professora Rita Chaves, e em conjunto com o SINUSP, com o Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa, a gente conseguiu organizar esse ciclo, né, de filmes, que acabou tomando esse nome, né, de África Lusófona, que é um termo que algumas vezes a gente até questiona por uma questão, enfim, do envolvimento português nesse termo, né? Mas no caso foi para unificar os filmes de língua portuguesa, né, falados em língua portuguesa. E agora, então, muito brevemente, eu gostaria de apresentar o nosso convidado, que é o professor Dr. José Luiz Cabasso. Uma honra receber ele aqui com a gente, acho que é um privilégio para quem está aqui poder ouvir um pouquinho desse nosso personagem histórico, né? Um grande intelectual que tem uma trajetória bastante interessante em Moçambique, então acho que pode contribuir bastante até para a nossa melhor compreensão do filme, né? Porque talvez, se alguém não conhecer muito bem do que se trata, pode ficar um pouco confuso, né? Então acho que vai esclarecer bastante, vai contribuir bastante. Então, bem rapidamente, para não roubar a fala que interessa mais, só para vocês saberem um pouco melhor, o professor José Luiz Cabasso atualmente é reitor da Universidade Técnica de Moçambique. Ele tem a graduação em Sociologia pela Universidade de Trento e doutorado em Antropologia Social aqui pela nossa Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E a tese, né, com a tese Moçambique, Identidades, Colonialismo e Libertação, que foi publicada em 2009 pela Ampol. Também já foi pesquisador aqui no Brasil. Na história de Moçambique, né, participou da luta de libertação desse colonialismo que é mostrado aí no filme, bastante brutal. Logo após a independência, foi ministro dos Transportes e da Comunicação e ministro da Informação nos primeiros governos da República Popular de Moçambique. Então, nós temos muita coisa interessante para ouvir. Espero que vocês aproveitem também esse momento para conhecer um pouquinho melhor de Moçambique. E não vou me alongar mais, porque o que interessa é ouvi-lo. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Jaqueline. Obrigado também ao SINUSP. Eu vou tentar ser tão breve quanto possível. Este filme, Moeda, é um filme de grande importância para Moçambique, porque ele retrata, quer dizer, primeiro que tudo, este não é um filme sobre o massacre de Moeda, é um filme sobre a memória popular do massacre de Moeda. Portanto, há, obviamente, pontos, do ponto de vista rigorosamente histórico, há pontos controversos, e depois deu uma controvérsia à volta do filme, mesmo em Moçambique, entre os antigos os combatentes da luta de libertação nacional, porque nem sempre entenderam a diferença entre o filme sobre a memória e o filme sobre a história. E, de qualquer forma, este é um filme que, como vocês tiveram a ocasião de ver, e como leram provavelmente, é um filme. A história deste filme é a seguinte: houve esse massacre foi marcante. Ele, como mostra aqui, é quase o mito fundador do processo de libertação de Moçambique. Em 1974, portanto, faltavam, ainda no governo de transição do colonialismo para a independência, 9 dias antes da independência, era o dia 16 de julho. Nossa independência é 25 de julho, era o dia 16 de julho a comemoração, quer dizer, não a comemoração, mas a celebração, digamos assim, deste massacre. E antigo guerrilheiro, que era este senhor que fala no fim, Lagos, ele, com um outro grupo, o grupo de Moeda, tiveram a ideia de fazer uma encenação, quer dizer, para comemorar, para lembrar esse massacre, envolvendo a população de Moeda. Então,
Ele fez um breve roteiro, muito sucinto, sobre o desenvolvimento da representação. Ele marcou um pouco, digamos assim, os espaços da representação e deixou fundamentalmente a representação ao improviso e à iniciativa da população que participou na representação. E toda aquela gente que vocês veem à volta estavam assistindo. A representação tinha uma centena de pessoas, talvez, mais ou menos. E o que foi muito interessante é que ele, no roteiro que criou também os diálogos que se realizaram dentro da casa e que se realizavam dentro da casa. Quer dizer, as pessoas, a população que estava assistindo, a certa altura, não sabia o que estava passando lá dentro, porque não tinha acesso àquilo, não havia instalação sonora, etc. E presumia o que é que estava passando, como aconteceu, na realidade, no dia do massacre. Ninguém sabia o que estava passando lá dentro. E digamos que este foi o aspecto principal que o Rui Guerra recriou, foi ter filmado parte de dentro, quer dizer, a parte exterior é praticamente a representação habitual que eles faziam. Mas o Rui Guerra foi lá dentro e filmou, desvendou o segredo do que é que se passava lá no interior do colonialismo. E como vocês veem, o Rui Guerra teve o mérito de montar esta encenação popular, teatral, com os tempos teatrais e com o respeito pelos espaços teatrais. Quer dizer, ele não fez montagem complicada, não improvisou outras situações, montou aquilo que se passava naquela praça. Esta peça foi portanto, a primeira vez apresentada ou auto-apresentada em 16 de junho de 1974 e praticamente durante quase 20 anos, penso que 18 anos, ela foi representada todos os 16 de junho pela população. Depois a população zangou-se um pouco com o governo e de castigo não representou mais. E foi uma manifestação de protesto em relação ao governo, porque o governo não tinha respondido a algumas das suas principais, e justamente a população teve toda a razão, não tinha respondido às suas principais, então uma forma de protesto interromperam esta coisa. O massacre de Moeda, do ponto de vista histórico, talvez só 2 detalhes que eu penso que é importante. Na altura em que o Rui Guerra fez o filme suscitou alguns problemas ao poder. Porque naquela altura eu fazia parte do poder, não estava nesta área de intervenção. Mas suscitou alguns problemas ao poder. Primeiro que o poder não tinha refletido profundamente sobre o significado, quer dizer, toda a dimensão do massacre de Moeda, quer dizer, todo o significado histórico do massacre de Moeda, todas as implicações que tinha. E porquê? Que há um elemento muito importante. É que quando estes 2 primeiros que vêm da Tanzânia vão pedir a independência, não é... Agora, na memória popular, ele vieram pedir a independência de Moçambique porque ele tornou-se o mito fundador da moçambicanidade. Mas, na realidade, eles vão pedir a independência da província de Cabo Delgado, quer dizer, da área dos Macondes. É a primeira reivindicação que eles fazem. Viemos aqui pedir a nossa independência, mas a nossa era aquela. E o partido que eles representavam era um partido regional naquele momento. Depois, porque era MANU. Bom, vamos dizer, o partido no poder na Tanzânia era TANU, Tanzania African National Union. E os moçambicanos exilados lá quiseram se organizar em partido, tiveram o apoio do partido oficial e criaram a MANU, Moçambique African National Union. Mas não é verdade, porque o primeiro nome era Maconde African National Union. Maconde é o grupo étnico de Cabo Delgado. O M inicialmente queria dizer Maconde. Depois do massacre de Moeda, quando houve digamos assim, uma reflexão dos Macondes sobre o significado de tudo que estava passando, eles próprios passaram para Moçambique, African National Union, e começaram a dar uma dimensão nacional à sua luta.
E depois, mais tarde, a MANO foi uma das forças principais que se constituiu quando os vários partidos que existiam no Moçambique para a independência se juntaram na Frente de Libertação de Moçambique numa única organização, que foi a que conduziu depois a luta de libertação nacional. Portanto, naquela altura, o governo não tinha pensado muito bem sobre a questão do massacre de Moedo e teve medo de se comprometer com uma versão, que era a versão do Riguer, da população de Moedo, obviamente, e, portanto, procurou fazer um filme menos... quer dizer, retirou dois depoimentos. O Riguer, depois, naquela altura, abandonou o filme estava feito, mas quando lhe puseram essa questão, ele disse, eu não vou mudar o meu filme, portanto, o filme é vosso, vocês mudem o que quiserem. E aquele comandante que começa a falar, que é o Raimundo Pachinoapa, hoje general Raimundo Pachinoapa, hoje general da reserva, Raimundo Pachinoapa, ele era a pessoa que contava um pouco a história. Aquele outro senhor que aparece sempre um pouco assim no escuro, grande, com uma voz muito forte e tal, foi substituir as partes onde o Pachinoapa foi retirado. E aquele é um discurso completamente neutral, não diz sim nem não, antes pelo contrário. E o Pachinoapa era muito mais, porque o Pachinoapa é um sobrevivente do massacre, ele estava lá entre aquela população, ele fugiu dali, era jovem, era um professor primário, estava presente na população, fugiu diretamente para a Tanzânia, depois lá se refugiou com outros grupos, e lá foi um dos fundadores, realmente, integrou-se na MANO primeiro, e foi um dos fundadores da Frelimo. Então, aqui há esta ambiguidade no filme, digamos que o depoimento menos conseguido, pelo menos a mim que eu conheço a história, mas parece-me que toda a gente tem essa percepção, do menos conseguido, mais retórico e falso, é o desse senhor forte, gordo, que era um ator, que foi contratado depois para substituir os depoimentos genuínos que se verificaram. Este filme tem outro significado muito importante deste filme. Ele é, de certa forma, o próprio filme é o mito fundador do cinema moçambicano, que é o primeiro filme de longa-metragem feito em Moçambique depois da independência. Então, esta coincidência, essa sobreposição de dois mitos fundadores, de alguma forma, reforça muito a importância histórica que este filme tem para o cinema moçambicano. A última coisa que queria dizer é que uma coisa que eu aprecio muito neste filme, agora vamos abrir para a discussão, é que este filme trabalha muito bem. Bom, o Riguer é quem ele é. O Riguer, talvez devesse explicar porque é que o Riguer estava em Moçambique. O Riguer nasceu em Moçambique, viveu lá até os 21 anos, depois foi para Portugal, de passagem para a França, fez os seus estudos cinematográficos em França, fez os primeiros trabalhos que fez em cinema, não como realizador, obviamente, que era jovem, mas foi em França que fez. Ele participou em todo aquele período da Nouvelle Vague e da crítica da Nouvelle Vague, etc. Ele não é Nouvelle Vague, ele era crítico de muitos aspectos da Nouvelle Vague, mas indiscutivelmente sofreu influência do grande debate estético que houve no período da Nouvelle Vague. E depois ele anda pela Europa, esteve na Grécia a filmar, depois esteve em Espanha, depois apareceu-lhe uma oportunidade de filmar no Brasil. E ele veio para o Brasil para vir fazer para vir participar num filme e voltar. Mas apaixonou-se pelo Brasil, obviamente. Todos nós moçambicanos temos, da minha geração, ele é um pouco mais velho que eu, mas da nossa geração temos uma dívida de gratidão intelectual para com o Brasil, mítico também, mas de qualquer maneira para com o Brasil. E ele apaixonou-se, entrou, e, entretanto, pega aqui o grande debate que estava havendo no cinema brasileiro sobre o chamado cinema novo, que depois resultou no cinema novo. E ele cai aqui com essa experiência. O debate é muito um debate endógeno, digamos, brasileiro.
Aí aparece este Rui Guerra, que vem da Europa, vinha da Nouvelle Vague. Embora ele não fosse Nouvelle Vague, vinha do debate europeu. Ele traz uma contribuição, tem um papel importante e faz um filme, consegue dinheiro para fazer, consegue uma cooperativa, faz uma cooperativa de cinema aqui, para um filme, e faz um filme que foi marcante na história do cinema novo, que foi Os Cafajestes. A partir daí, depois fez outros filmes, Fuzis, etc. Ganhou 2 Ursos de Ouro para o Brasil. Enfim, depois consagrou-se e agora fez um último filme que está a ser estreado neste momento, com 84 anos e tem vontade de fazer até os 104 também. Tenho a fortuna, a felicidade de ser amigo pessoal dele. E conheci-o em Moçambique, quer dizer, quando ele voltou. Portanto, quando vem a independência de Moçambique, o Rui Guerra comparece para assistir à independência de Moçambique e disponibiliza-se perante o governo de Moçambique a poder ajudar na criação do cinema moçambicano. Portanto, o governo de Moçambique cria o Instituto Nacional de Cinema e aceita o convite do Rui Guerra, convida-o para vir lá participar e ajudar. E ele veio e deu realmente uma contribuição notável para a formação do Instituto Nacional de Cinema. E devo dizer uma coisa, quer dizer, o que é muito interessante, e foi aí que eu ganhei uma grande estima por ele, porque o Rui Guerra é um grande nome e tal, a gente pensava em aí, cheio de pompa e circunstância. E não, ele foi lá para ajudar a fazer o cinema móvel, para ajudar a trabalhos de organização, para ajudar a dirigir praticamente, foi ele que orientou todo o esquema de formação dos novos cineastas. E o Moeda aconteceu um pouco por acaso, porque estava lá, ele estava ensinando os jovens, faziam pequenos filmes, e ele soube desta história, foi a Cabo Delgado assistir à representação, ficou absolutamente fascinado, logicamente, como eu também fiquei quando assisti, e volta e pede ao governo se podia filmar. Então, o governo, naquela altura, autorizou o Ministério da Informação, ele pega numa equipa com o material, a qualidade da película na mala, os equipamentos que se dispunham naquele momento eram elementares, e foi para lá com a equipa e, naturalmente, conversando com as pessoas, fizeram uma representação exatamente igual às outras, uma representação especial para efeitos deste filme. E portanto, ele não fez a mínima intervenção cênica, não fez a mínima... Ele, pura e simplesmente, registrou e depois registrou dando-lhe uma linguagem cinematográfica. O filme é muito interessante, na minha opinião, porque todo o problema da memória é um problema, hoje em dia, então, está muito de moda, a reflexão sobre a memória. Nos anos 75 estava menos moda esta reflexão sobre a memória. E ele dá muito bem, porque dá a dimensão da memória e quer dizer, da memória dos testemunhos que ele entrevista, da memória como ela ficou fixada na memória coletiva e da interpretação moderna, em algumas intervenções, do que foi o significado desse massacre. Portanto, há 3 níveis de registro que eu acho que são notáveis e que são de uma grande honestidade tê-los apresentado como o Rui Guerra apresentou. E se o filme ainda não foi mais honesto, foi por causa das hesitações do governo, que teve medo de fixar a memória do massacre completamente numa certa interpretação de um certo comandante. Portanto, aquele comandante foi retirado não tanto por aquilo que ele disse, não era esse o problema, mas foi retirado principalmente por a presença de um general fardado com a farda do exército moçambicano, oficializava o discurso sobre o massacre de Moeda. Então foi preciso, a preocupação do governo foi retirar o general e colocar qualquer outra pessoa que não oficializasse o discurso e que se inserisse, digamos, no caráter ficcional do trabalho. Não sei, se quiserem mais informações, se eu tiver, também dou. Agora eu ia abrir o debate para poder discutir um pouco sobre o filme.
Tem uma coisa que antes de eu ver o filme, a professora Rita tinha chamado a atenção, e que eu achei muito engraçado no filme mesmo, que é a representação do branco, né? Então, ou é pela roupa, ou é pelo aquele do nariz com a barriga e o óculos, é genial, né? Muito engraçado quando ele entra ali em cena. E aí, no final, aquele outro oficial, não sei como denominar, ele comenta isso, né? A gente sabe que eles estão rindo do colono, e isso me chocou um pouco, assim, não sei se o senhor podia comentar um pouco, porque é muito chocante o filme, né? É muito tocante aquele final deles falarem, né, de quem sacrificou a vida para ir lutar e tal. Eu achei muito comovente, muito tocante, e eles riem daquilo que foi uma violência brutal. Eu acho que desloca um pouco a nossa percepção isso, assim. Eu não sei se o senhor podia comentar um pouco sobre isso, assim, porque me chamou a atenção isso, essa coisa do riso no meio. Bom, primeiro sobre a representação do branco é muito curioso, porque o filme tem dois planos também. Tem um plano narrativo do massacre e tem o plano da representação, que é toda ela burlesca. Quer dizer, os soldados, os não sei o quê, tá? Só os que vêm de fora a pedir independência é que não são. O resto, todo o colonialismo é apresentado como burlesco. Ou seja, uma coisa que certamente passou despercebida a muitos de vocês é que o governador e o administrador não sei o quê, estão sempre a passar a mão na cabeça. E a passar a mão na cabeça por uma razão muito simples, porque os brancos têm cabelo liso e, portanto, estão sempre despenteados, têm este hábito que a gente nem repara, porque está naturalizado. E, naturalmente, os negros têm o cabelo crespo, não precisam passar a mão na cabeça, estão sempre penteados. Quer dizer, é obviamente... E tem várias coisas, vários tiques que têm o objetivo exatamente de ridicularizar. A outra questão é a seguinte... vamos um pouco pensar na história do teatro na Europa. Eu não conheço aqui a história do teatro brasileiro, mas a história do teatro na Europa. E se nós formos ver as raízes de todo o teatro, elas são burlescas. Quer dizer, os dramas que são apresentados de forma que as pessoas riam, porque o rir era uma forma de adesão à representação. Mesmo Shakespeare, quando o teatro começa a ser dramático, mesmo Shakespeare é burlesco. Quer dizer, há várias formas de ensinar o Shakespeare, há uma forma já mais moderna, assim, menos interessante, na minha opinião, porque é toda ela dramática, mas originariamente era um teatro. Portanto, as representações teatrais, na sua essência e na sua origem, dão os problemas, dão os dramas, e os dramas são recebidos pelas pessoas, mas os dramas não são... Espera aí, talvez vou explicar uma coisa. É porque é complicado explicar isto, porque eu próprio levei muito tempo para entender bem para começar a perceber bem esta coisa. Vocês, se tiverem a oportunidade de viajar pela Europa, procurem olhar nos olhos dos pobres na Europa. Os olhos dos pobres são mortos. Quer dizer, a pobreza é um fim de vida. Digamos assim, é pré-morte. Vocês procurem, em África e até aqui no Brasil, olhar para os olhos dos pobres. Brilham de vida. Brilham de vida. Porque a pobreza é um estado do qual eles têm esperança de um dia sair. Não é o fim, é uma passagem. E este é um pouco o espírito do africano em geral. O africano é dramático, quer dizer, tem uma vida dramática, mas tem sempre uma alegria e uma esperança no futuro que não morre. E o teatro se torna tudo muito dramático, não comunica. Não comunica. Eu lembro-me de um grupo de teatro português, que foi um grupo muito bom, que foi a Moçambique, já nesses anos 70, fim dos anos 70, dos anos 80,
e apresentou uma peça super dramática, aliás, uma peça que era até do encenador italiano, conheço tão bem, mas agora estamos a escapar o nome, esta coisa da idade é imperdoável, e que era sobre a morte de um anarquista. E é um anarquista nos anos 70, nos anos 70, no princípio dos anos 70, que ele é preso e é assassinado na polícia italiana, jogam-no de uma janela no período mais duro da repressão em Itália, e é todo o drama disso, tudo isto, uma intensidade dramática muito elevada. E os portugueses tinham feito aquela peça com muito sucesso em Portugal, tinham representado em Espanha com muito sucesso, não sei o quê. Chegaram lá, apresentaram as peças, tiveram muito sucesso, mas as pessoas riram-se todo o tempo. E eles não estavam entendendo nada, quer dizer, estavam convencidos que não estavam comunicando nada. Mas não há nada mais parecido com o cômico do que o trágico. Então a linha divisória nem sempre a linha divisória é muito cultural. E a reação das pessoas, o facto de se rirem não quer dizer que não tenham recebido a mensagem. E principalmente se riem é porque receberam uma mensagem. Se não receberam a mensagem, não riem, ficam ali estáticos, olhando para o que está acontecendo. Então, não se preocupa com as pessoas a rir, porque o riso faz parte da alegria do espetáculo, faz parte da celebração, faz parte da festa. Todo aquele drama se desenrolava na praça em clima de festa. Em clima de festa. E estavam ali as pessoas que tinham estado no massacre. E ali, por exemplo, simbolicamente, ali 20 corpos no chão, mas os números do massacre, os cálculos são entre 300 e 500 pessoas que foram massacradas naquele dia. Que morreram naquele dia. Quer dizer, porque há dois tipos de morte. Aqueles que foram massacrados pelas balas, e aquela praça fica muito perto de um precipício, porque é no fim do Planalto. E uma parte da multidão em pânico caiu do precipício abaixo e houve muita gente que morreu ali no precipício. Andaram meses, umas semanas, a recolher corpos lá embaixo para trazer cá para cima, porque muita gente caiu ali, fugindo em pânico, precipitou-se. Portanto, calcula-se que entre 300 e 500 pessoas morreram naquele dia, direto ou indiretamente, mas resultado do massacre. E ali estão representados por 30 pessoas, 20 pessoas, quer dizer, é isso significativo. Mas é isso, não sei se respondi, mas não é fácil responder. Não é fácil responder uma coisa dessas, porque, digamos, há uma diferença crucial do ponto de vista cultural e psicológico na recepção dessas mensagens. Só quer dizer que rir não é superficialidade. Rir é uma forma de reagir, é uma forma de entender. Você sabe que nos funerais tradicionais em Moçambique é uma festa. É uma festa. As pessoas bebem, as pessoas comem, as pessoas riem, as pessoas... Por quê? Porque o funeral, na concepção que nós temos da morte, o funeral, a gente diz que é uma passagem para outra vida, mas a gente não acredita muito porque a gente chora desalmadamente naquele dia. Agora, na tradição africana, é uma passagem realmente para a condição de espírito. E esse espírito, ele aparece através dos médium como interlocutor do cotidiano da comunidade. Portanto, eu só deixo de o ver, mas eu continuo em contato com ele está presente através de todo este processo. E quando eu estou em dificuldade, consulto, vou lá ao médium e consulto o espírito, e o médium fala com o espírito e vai me dar a resposta. E eu faço aquilo que o espírito manda. Portanto, o espírito é um interlocutor ativo da vida em comunidade. Portanto,
A passagem é uma passagem de Estado, não é uma passagem definitiva. Não tem esse caráter definitivo que nós lhe atribuímos. Professor, eu cheguei um pouquinho atrasada no filme, mas, na verdade, eu queria comentar sobre outro documentário que eu vi. Eu morei um tempo em Moçambique e tentei lembrar o nome do documentário, eu não me lembro, mas ele é exatamente sobre a independência de Moçambique, mas com uma visão portuguesa. E quando eu vi esse documentário, eu estava entre portugueses e o documentário refletia mais ou menos que teria atingido mais a África do Sul depois da independência do que exatamente os colonos e a guerra que teve. Você poderia comentar um pouco sobre esse documentário? A última parte, só porque eu perdi só a última. Quando de África do Sul, pode-me repetir, por favor? No documentário, o que passava é que depois da guerra, a África do Sul também teria invadido Moçambique, e isso teria sido pior para Moçambique do que exatamente a colonização portuguesa e a guerra que houve. Isso é totalmente falso, porque a África do Sul invadiu, atacou Moçambique, não invadiu, e a verdade é que nós nunca ficámos dominados pela África do Sul. Pelos portugueses ficámos dominados séculos. Portanto, um ataque militar não pode ser pior que uma ocupação e dominação e exploração, como foi o caso o colonialismo. Você esteve em Moçambique, já tinha passado o colonialismo. O colonialismo é um fenómeno, é uma forma de dominação absolutamente perversa e total, porque eles não só tiram a força que a gente tem roubando-nos o trabalho, como tiram a nossa cultura, como tiram o nosso tempo, como tiram tudo, cobre todos os aspectos da vida. O colonialismo é um sistema de exploração total. A violência dos ataques sul-africanos, naturalmente, foi importante, porque criou mortos e provocou perturbações, mas nem de longe os ataques sul-africanos tiveram a importância que teve o colonialismo na Moçambique. É um processo de despersonalização. Há um autor das Caraíbas, principalmente da literatura, ele tem uma expressão muito boa para o colonialismo. Cria zombies. É a zombificação do homem. São mortos-vivos, gente sem perspectiva, sem futuro, sem nada. Quer dizer, fica completamente desprovidos da humanidade que gosta da vida. O colonialismo era uma tragédia, foi um crime contra a humanidade que nunca foi julgado e foi um crime que ainda hoje, quer dizer, toda a confusão que está em África, a culpa já não é do colonialismo, porque já não existe, mas a culpa é das feridas que o colonialismo deixou no tecido social africano. Quer dizer, uma grande parte da culpa. Depois quem ficou lá também ajudou um pouco nessa confusão, mas isso é outra coisa. Desculpa. Respondi? Obrigado. Que o senhor fez com relação à questão religiosa me lembrou um pequeno trecho do filme, quando a população sem armas e com os animais vem chegando até a praça, né? Naquele momento tem uma pessoa personificando ali aparentemente um velho, né? Uhum. E aquela imagem me lembrou muito a aparência que toma algumas entidades quando incorporam também. A forma meio tremida com que ele se movimentava, enfim. Me lembrou, né? Me remeteu. E aí o comentário que o senhor fez agora me deu vontade de falar isso, né? Sim. Naquele momento, isso me lembrou, né? Só isso. É só um comentário. Não, perfeito. Quer dizer, a religião tradicional em Moçambique, quer dizer, na costa oriental da África, é muito diferente da costa ocidental. Ela tem muito menos afinidades com a religião afro-brasileira do que o que se passa na costa oriental. A costa oriental tem uma outra trajetória histórica completamente diferente, mas, indiscutivelmente, eu queria só salientar que, efetivamente, que ela é uma figura que evoca uma série de
Quer dizer, não foi por acaso que o Rui Guerra filmou. Quer dizer, aquela pessoa. Eles são verdadeiros. Quer dizer, há um ali que é uma representação. Mas há dois velhos que aparecem ali são verdadeiros, são eles próprios. E realmente a presença desses velhos é um pouco quer dizer, é um pouco a presença da história continuada de Moçambique, passado de Moçambique, presente ali em Moeda. Eu penso que o Rui Guerra teve essa preocupação. E a sua observação só vem enriquecer um pouco mais o caráter simbólico daquilo, que eu nunca tinha pensado nessa forma, mas que é interessante e é uma coisa para refletir sobre isso. Aliás, é de perguntar ao Rui Guerra quando falar com ele. Tenho essa sorte. Mas agora Quero me pôr em dificuldade, ela. Não, na verdade, acho que seria mais um pedido de um relato do que uma pergunta, porque acho que, não sei se todo mundo conhece um pouco do cinema em Moçambique, ou da história do cinema em Moçambique, e tem um relato que eu já ouvi o senhor contar, que é muito interessante, sobre o cinema em Moçambique, né, sobre levar o cinema para as populações e como elas reagiam e tal. E acho que para quem gosta de cinema, né, que eu imagino que quem está aqui tem esse interesse, é muito interessante. Aí eu queria falando pedir, da minha pesquisa. Se o senhor pudesse comentar, é bem interessante mesmo. Até da reação aos filmes de comédia e tal, que é bastante interessante. Quer dizer, eu já estava estudando aqui na USP, quando tive um convite para fazer uma pesquisa sobre a recepção, e foi mesmo nesta região, foi na província de Cabo Delgado, na região dos Macondes. Fazer uma pesquisa sobre, porque já depois da Guerra Civil houve milhões e milhões de dólares foram consumidos a produzir material de propaganda sanitária, digamos assim, e principalmente muito material à volta da indústria da AIDS. Okay? A AIDS era uma indústria, quer dizer, a AIDS era uma doença das pessoas e uma indústria da comunidade. Milhares de pessoas ficaram ricas à custa da AIDS. E algumas eu conheci. E então havia esta campanha e os projetos de filmes sobre a AIDS e malária, etc. Faziam muitos filmes, porque havia muitos projetos e havia muito dinheiro à volta disso. E havia um programa organizado pela Cooperação Italiana de cinema móvel, que percorria o país, percorria província por província, e exibia filmes de educação sanitária e exibia filmes também de correntes normais, comerciais. E longas-metragens, curtos-metragens, enfim, vários filmes. E eles também, exatamente como a Jacqueline estava dizendo ainda agora, eles também às vezes ficavam muito preocupados, porque quando as pessoas deviam chorar, riam, quando as pessoas deviam rir, choravam, e andavam um pouco preocupados com isso, então pediram-me a mim para fazer uma pesquisa. E eu fui com eles no périplo, na viagem por Cabo Delgado, eu fui com eles e fiz a pesquisa sobre a recepção do cinema. E aconteceram, quer dizer, já não vou agora contar detalhes disso, mas as conclusões a que eu cheguei, eu achei entusiasmantes para mim, como antropólogo e sociólogo. Para eles foram desastrosas, nunca mais me convidaram para fazer pesquisa nenhuma, porque não era o que eles queriam da pesquisa. Paciência. Também me pagaram mal, portanto, é bem feito. E então, o que aconteceu? Coisas interessantes, algumas coisas muito interessantes, eu posso dizer.
De uma maneira geral, eu ganhei muita sensibilidade com esta pesquisa para a questão do tempo e do espaço. A questão do tempo e do espaço é vital, porque o cinema, a gente está habituado a ver o cinema como uma comunicação explícita, que traz a informação da palavra, traz a informação da música, traz a informação da imagem. Então a gente diz que o cinema é uma comunicação explícita. E eu me apercebi, talvez de uma forma mais consolidada, de que o cinema não é explícito. O cinema é um diálogo entre aquilo que está na tela e o meu património cultural. Porque entre uma cena e outra, nem sempre há continuidade. A edição do filme cria descontinuidades que sou eu, com o meu património cultural, que faço as ligações. Eu, com o meu património de símbolos, que faço as ligações e que faço uma leitura corrida de alguns filmes, que alguns filmes não têm leitura nenhuma, mas uma leitura corrida dos filmes. Quando o património cultural, quando os símbolos e o património cultural das pessoas é completamente diferente, as cenas não se ligam. E então as pessoas perdem a continuidade da narrativa. Uma demonstração muito interessante disto foi que eu fazia. A metodologia que eu usava era a seguinte: havia a sessão de cinema e criava-se um debate. Logo a seguir à sessão de cinema, um debate sobre a sessão de cinema em si. E as pessoas faziam as intervenções mais originais possíveis, imaginárias. E as pessoas gostam muito de falar em reunião. Portanto, as pessoas, o problema era acabar com o debate, que aquilo nunca mais acabava. E eu estava com muita atenção, tinha 2 colaboradores meus, nós estávamos com muita atenção. Aliás, tinha 3, porque o animador dos debates também era um colaborador do projeto. Era pago pelos italianos, mas era um colaborador do projeto. Tinha esses colaboradores e nós estávamos com muita atenção. E as pessoas mais entusiasmadas, quer dizer, havia as pessoas que falavam, como em todos os debates, mas havia as pessoas entusiasmadas em participar, em dizer qualquer coisa. Nós tomávamos nota deles e íamos pedir a identificação deles, etc., e como podíamos encontrar, e marcávamos uma entrevista para o dia seguinte de manhã. E qual era o objetivo desta metodologia? É que no debate imediatamente a seguir ao filme, ele é muito emocional. Portanto, a participação das pessoas é muito emocional. Depois as pessoas vão dormir. No dia seguinte, quando acordam, o que é que ficou deste debate? Porque a emoção já esfriou. Portanto, ali é possível recolher o que é que ficou do debate, o que é que ficou dos filmes, da sessão, e o que é que não ficou, e o que é que se perdeu. E realmente funcionou muito bem esta metodologia, nos meus objetivos funcionou muito bem. E o que acontecia muitas vezes na segunda entrevista era o seguinte: quando as pessoas não tinham entendido a história, vamos dizer assim, do filme, mas tinham participado ativamente depois do debate da véspera, eles me diziam: o filme de ontem animou muito, foi muito animado. Quando eles percebiam a história, me diziam: o teatro de ontem foi muito bom. Por quê? Porque nesta campanha anti-AIDS e anti-malária, não sei o quê, também havia grupos de teatro que faziam também este programa. E os grupos, e eu depois comecei a tentar perceber porque é que era, quando se percebia as coisas era teatro, quando não se percebia era cinema. E então, o que acontece? O teatro, ele é todo encenado num palco, ou num espaço. E tem uma continuidade narrativa perfeita. Se por acaso muda de cenário, avisa o espectador: agora vamos para tal sítio. Quer dizer, não há estas passagens da edição do cinema que as pessoas perdem-se. Então, há uma continuidade temporal na narrativa, as coisas decorrem como decorrem na vida do cotidiano, e há uma fixação do espaço. Então, a percepção do teatro é muito direta. E depois é gente que está a falar ali à minha frente, quer dizer, é gente que está a falar à minha frente, e
quantas vezes em Moçambique o espectador fala com o ator. Quer dizer, se o ator não está prevenido para isso, tem que estar, porque de vez em quando é interpelado pelo espectador, porque quer saber alguma coisa sobre isso. Porque está ali. Então, se está ali, está a falar, então ouça também, não é? Quer dizer, parece que é uma coisa muito, muito correta. Então, esta questão do espaço do tempo era fundamental. Então, eu me apercebi, por exemplo, desse facto que grande parte dos filmes sobre a AIDS que estavam passando pelo país fora e que tinham custado milhões de dólares, não serviam absolutamente para nada. E eu depois, agora, se me permitem, vou dizer que depois, na sequência disso, eu fui falar no Ministério da Saúde, fui falar várias coisas. Estes filmes têm que ser de uma narrativa simplíssima, elementar, quer dizer, sem mudança de espaço nem mudança de tempo, quer dizer, com o tempo corrido e nas línguas nacionais. E agora aí põe-se um problema, que é o problema da cooperação internacional. Eu peço desculpa por fazer esta parte, mas eu não posso deixar passar, que é o problema da lógica da cooperação internacional. É que as organizações internacionais dão $1 milhão ao cineasta moçambicano ou estrangeiro, normalmente estrangeiro, mas às vezes algo para moçambicano também, para fazer, $1 milhão não, mas dão $150 mil, $200 mil, para fazer um filme sobre a AIDS. Se ele faz um filme como eu acho que devia fazer, quer dizer, uma coisa assim, o comentário, ele não sabe fazer cinema. Este aqui é um primitivo, não sabe fazer cinema. Então, o realizador moçambicano, consciente de que não é isso que ele devia fazer, mas também consciente que se não fizer, não come, faz um filme com qualidade cinematográfica europeia. Porque este senhor, delegado da Organização Internacional que está em Moçambique e que deu dinheiro, ele tem que levar aquele filme e mostrar no Parlamento, no seu país, que produziu uma coisa interessante. E o Parlamento do seu país tem que dizer, que coisa boa, sim senhora, vale a pena, então vou dar mais dinheiro. Porque se ele leva um filme elementar na sua narrativa, não recebe mais dinheiro para fazer filmes e o Parlamento não aprova, que diz que é capaz de despromover ou de tirá-lo de lá, etc. Então, a lógica da cooperação internacional, depois em todos os aspectos, é sempre esta. Quer dizer, é uma cooperação feita para eles. Eles dão dinheiro para eles. Isso é o circuito perfeito. Bom, mas um outro episódio que eu penso que é o que a Jacqueline queria referir, que é muito interessante. Todos nós conhecemos o senhor Mr. Bean. Mr. Bean é um cómico que a sua publicidade é feita da adaptação de uma pessoa muito simples a uma sociedade muito complexa. Ele tem sempre de lidar com a complexidade da sociedade, fazendo disparados sobre disparados. E muito simples, quer dizer, até um pouco idiota, mas enfim. Por acaso, numa das programações, estava um filme do Mr. Bean. Quer dizer, eu preciso dizer uma coisa. Bom, os filmes do Chaplin têm uma reação positiva espantosa entre a população. Toda a gente entende a história, toda a gente se anima com o filme, toda a gente ri a bandeira despregada com o filme. É um sucesso. O Mr. Bean apareceu também nessa parte de comédia, um silêncio. A história do Mr. Bean, já não me lembro, era mais complicada, mas tinha principalmente uma sequência que era muito interessante, que ele entra num shopping e depois atrapalha-se com a escada rolante, porque ele fica preso na escada rolante. Todas aquelas confusões do Mr. Bean, depois lá se consegue safar e vai para um restaurante, ele ia acompanhado de uma senhora, vai para um restaurante para jantar. E tem aqueles talheres todos, e tem aqueles copos todos, e tem aquela confusão. E o Mr. Bean faz a confusão toda que pode imaginar. Silêncio. E eu estava a assistir, ouvi o silêncio, e então disse, vamos apanhar as pessoas nesta altura e fazer perguntas. Enfim, questioná-los. Então nós fomos lá, porque o cinema, naturalmente, este cinema móvel,
é feito em espaço aberto, campo de futebol, embaixo do mar, sei lá. Normalmente é no campo de futebol, ou espaços. As pessoas estão ali com as crianças, sentadas no chão, etc. Uns a pé, outros sentados. Ali pode-se fumar no cinema, quer dizer, não tem problema. Enfim, essas coisas todas. E nós fomos a correr e tal, e começámos a perguntar às pessoas. E depois as respostas coincidiam. As pessoas estavam angustiadas com o drama do Mr. Bean, porque seria o drama deles se estivessem naquela situação. A identificação deles não era com a sociedade do consumo, a identificação deles era com o Mr. Bean, que estava a ser completamente deslocado psicologicamente. Então eles estavam ansiosos que o Mr. Bean conseguisse sair daquela dificuldade, porque eles identificaram-se completamente com o Mr. Bean naquela situação. Por exemplo, tem uma outra cena nesse filme, foi a única assim, gargalhada geral que as pessoas deram, que ele, a certa altura, eu não sei, ele vê uma pessoa com um chapéu que está a receber esmola e ele precisa de dinheiro para fazer... Aí ele passa à frente deste senhor, penso que é isto, passa à frente deste senhor e não tem dinheiro para dar a este senhor. Então ele vai se sentar mais à frente, põe o chapéu dele, recebe o dinheiro no chapéu e vai entregar a este senhor para cumprir o seu dever Isso teve uma ovação. As pessoas riram, bateram, toda a gente compreendeu essa cena. Toda a gente compreendeu essa cena. Portanto, a percepção das pessoas está muito ligada com o património cultural que eles têm. Uma última coisa que eu gostava de dizer, que é o problema dos símbolos, da simbologia e das referências culturais. Esses italianos passaram o filme do Robin dos Bosques, Robin Hood. E claro, as pessoas estavam ali a olhar para o Robin Hood como eu estaria a olhar para não sei o quê, né? Para a física quântica. E eu circulava muitas vezes entre as pessoas e vi um grupo, estavam 4 ou 5 jovens, 30 anos, 30 anos, que estavam comentando, estavam ali falando. E eu passei por ali e disse, alguma dúvida e tal? Sim, o senhor é da organização e tal. Que é isto? E disse, olha, porque ali, aqui nesta região dos Macondes, a cultura da luta de libertação nacional é muito forte. Porque toda a gente viveu o fenómeno da luta de libertação nacional e mesmo na geração seguinte, toda a gente passou essa experiência direta para as gerações mais novas. E eu disse, vocês lembram-se da luta de libertação nacional? Sim. Este senhor, era o Robin Hood, este senhor, o rei usurpou a terra dele, da mesma maneira como o colonialismo usurpou as nossas terras aqui, e ele foi para a floresta organizar uma guerrilha contra o rei para libertar a sua terra. Basicamente é isto, Robin Hood. E simplesmente eram tempos antigos, na Europa não havia Kalashnikov e canhões, e eles funcionavam com arco e flecha, como os vossos avós funcionavam aqui com arco e flecha. Bom, o filme decorreu. Eu disse mais umas coisas assim, mas pouca explicação. Dei uma chave interpretativa do filme. Acabou o filme, eles vieram, atravessaram o campo de futebol para vir ter comigo, agradeceram porque tinham percebido o filme. Até ali não estavam a perceber nada, a partir daí fizeram a leitura completa do filme. Estes já eram jovens, já tinham estado na escola, etc. Mas faltava-lhes a chave cultural, as referências culturais para perceber. Quando eu lhe dei uma referência específica, foi aquela que me ocorreu naquela altura, eles apanharam a chave e a partir daí começaram a ler o filme todo. Então, esta coisa de que eu sou um cinéfilo, sou um cinéfilo, mas eu acho que o cinema é uma linguagem moderna que infelizmente está a entrar nas pessoas descinematizadas, nas populações descinematizadas,
está a entrar da pior maneira possível, está a entrar através da televisão. E então, também as pessoas, muitas das coisas não entendem do que se passa na televisão, enfim, isso é um processo, quer dizer, a gente tem sempre duas maneiras de aprender a nadar, ou vai à escola e aprende a nadar, ou o papá atira a gente para o meio do rio e a gente tem que sair de lá do rio, ou então morre, quer dizer, tem duas possibilidades, ou morre ou aprende a nadar para sair do rio. Então, o que a gente está fazendo com o povo moçambicano e com as populações africanas em geral, está tirando para o meio do rio da comunicação, esperando que quem sobrevive, quem não sobrevive é eliminado, é excluído do processo da sociedade. E não há nenhuma contemplação, não há nenhum processo de alfabetização da imagem. Era um processo fundamental, porque é uma linguagem e é um processo fundamental. Mas, porque, por exemplo, a informática é muito útil para o sistema global, a informática tem um processo de alfabetização da informática. É uma linguagem nova também, mas há um processo de alfabetização da informática. Quer dizer, a preocupação que há em todo o mundo de se ensinar nas escolas a informática não existe para se ensinar a interpretação da imagem. E eu vou-vos contar só mais uma história para fechar. Depois também já me mudaram, peço desculpa. Vou contar uma história que, quando eu estava no Ministério, como foi dito aqui, eu fui Ministro dos Transportes e Comunicações, não sei bem porquê, mas fui. E depois passei para o Ministério da Informação, isso já sei porquê, porque eu tinha sido jornalista e, portanto, eu sempre fui uma pessoa ligada, digamos assim, à comunicação e à parte social. Mas, quando passei para o Ministério, estava há pouco tempo no Ministério, estava, sei lá, um mês, 2 meses no Ministério, o meu colega, Ministro da Saúde, telefona-me e diz: ei, tenho aqui um problema, estou com um problema muito grave. Era numa campanha de educação de higiene pública, onde se tinha lançado uma grande campanha para sensibilizar as pessoas sensibilizar e ensinar as pessoas a construir latrinas, para evitar a contaminação do mato, etc, etc. E então ele disse: tenho um problema, estou a receber dezenas de cartas e reclamações e as pessoas estão furiosas e foram-se queixar nos outros ministérios, foram-se queixar no partido, foram-se queixar não sei onde, tá? Por causa desta questão das latrinas. Vê lá o que é que se passa. Eu tinha, no Ministério da Informação, havia uma coisa que se chamava o Gabinete de Comunicação Social, que aliás era dirigido por um brasileiro, era técnico de comunicações, que era licenciado em Rennes, tinha mestrado em comunicação, é de Goiás, é de Goiás, e ele veio, quer dizer, eu disse: passa lá, veja lá o que é que se passa. Então ele pegou os cartazes, realmente, vocês ouvem? Os cartazes eram realmente elementares. Tá bem. Mas isso também não é para cá. Tá bom. Os cartazes realmente eram elementares, que eram uma cartaz ao meio, dividido em 2 imagens. Uma imagem era a imagem negativa, o que não fazer, e a outra imagem era a imagem positiva, o que fazer. A imagem negativa não estava escrito nada, porque era visual. A imagem negativa tinha uma cruz. E então, o Juarez da Maia fez essa pesquisa, com a sua gente, fez essa pesquisa, e trouxe-me esta conclusão surpreendente para mim naquela altura. A gente está sempre a aprender em África. E surpreendente. É que o sinal de cruz não existe na simbologia africana. Os africanos aprenderam o sinal da cruz na burocracia, nos documentos burocráticos. E nos documentos burocráticos diz: você é masculino ou feminino? Você põe a cruz onde é, não é onde não é. Você é casado ou solteiro? Você põe a cruz onde é, não é? Então, a cruz é um símbolo positivo, não um símbolo negativo. Então, toda a leitura da campanha estava
confusa, porque as pessoas, pela imagem, parecia que não era aquilo que deviam fazer, mas o governo estava a dizer para fazer aquilo. E então as pessoas reclamaram, que isso aqui estão-nos a deseducar. Esta foi uma experiência fabulosa que eu tive. Né? E, portanto, comunicação é isto. Quer dizer, o problema da comunicação, no sentido da interlocução com o povo, pelos meios audiovisuais, é uma coisa extremamente arriscada, do qual devo dizer, como, sem estar devo dizer que pouca gente, infelizmente, nos nossos países africanos, tem consciência da bomba que ele está a operar. Vêem só o caráter mercantil, funcional e não tem percepção dos danos que podem causar através do mau uso dos audiovisuais. Por isso eu, mais uma vez, só para fechar a conversa, e por isso eu, muitos anos mais tarde, depois dessa experiência que eu tive, eu cumprimentei muito entusiasticamente o Rui Guerra por ter sabido respeitar os tempos e o controle do espaço para tornar esta narrativa perceptível para o moçambicano, sem lhe retirar qualidade estética, porque o filme é bonito, quer dizer, tem qualidade estética, mas a narrativa fica toda ela amarrada àquele espaço e à continuidade com que lhe é dado, e depois às entrevistas do presente, da memória do presente, sobre esta memória coletiva. Portanto, eu devo dizer que eu acho que este é um grande filme do Rui Guerra. Quer dizer, talvez, nos parâmetros que eu domino, este é um grande filme do Rui Guerra. E muito obrigado.